Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e vamos voltar a estudarmos o tema resolução de problemas envolvendo a noção de porcentagem, certo? Então, como eu já falei nas aulas anteriores, isso é algo que nós devemos estar sempre revisando, porque porcentagem é um conteúdo que está no nosso dia a dia, certo? Então, quem compra? Todo mundo, todas as pessoas do mundo compram. Uns compram mais por ter mais poder aquisitivo, ou seja, mais dinheiro, outros compram menos, mas todo mundo em um certo dia vai lá fazer alguma compra. E quem realiza compra ou venda precisa saber lidar com a porcentagem. Então, essas situações, problemas que iremos resolver hoje, está diretamente ligada ao nosso dia a dia. Vamos lá. Questão 1. Ganhei R$ 50 de aniversário de meu avô, certo? Então o garotinho aí ganhou R$ 50 no seu aniversário. Quem deu esses R$ 50? O seu avô. Gastei 50% deste valor com a compra de um brinquedo. Quanto custou este brinquedo? Gente, prestem bem atenção. Antes de começarmos a responder, eu vou logo passar aqui algumas dicas, certo? Já falei isso em algumas situações, mas existem umas taxas de porcentagem que elas são bem simples de calcular. Por exemplo, 25%, 50%. Vou colocar umas que aparecem com maior frequência nas situações problemas para o quinto ano. 100%, certo? Vocês podem pegar isso aqui como base 100. Por quê? Se vocês pegarem 25% de 100, 25% de 100 é 25. Então, se é 1.000, a cada 100 você vai tirar 25, certo? Ou seja, 25% corresponde a 25 de 100. 50% corresponde a 50 de 100. 100% corresponde a 100 de 100, certo? E para simplificar, na hora de vocês calcularem essas taxas de porcentagem que eu estou colocando aqui de uma quantia, é só fazer o seguinte. Por exemplo, para calcular 25%, você vai dividir a quantia que vier na situação problema por 4. Pronto, já vai encontrar. Para calcular 50%, 50% é a metade da quantia, então é só dividir por 2, certo? E 100%, 100% é a mesma quantia, portanto é só dividir por 1. Então, presta atenção nessa dica. Ó. Se for para calcular uma taxa de 25% de uma quantia, seja ela qual for a quantia, divide essa quantia por 4. Se for calcular 50%, seja ela qual for a quantia, divide por 2. Se for calcular 100%, divide por 1. Preste atenção nessas dicas e utilizem. Vocês já poderiam utilizar nessa situação problema. Essa situação problema pede para calcular 50% de R$ 50. Então, é só dividir por 2. Pronto. Eu acredito que tem aluno aí, a maioria deles já entenderam. Divido 50 por 2 dá 25. Opa, letra B. Mas vamos utilizar o nosso método. Então vamos lá. O garotinho ganhou R$ 50, certo? E gastou 50% na compra de um brinquedo. Quanto custou esse brinquedo? Então vamos calcular 50% de R$ 50, certo? Então, ó, o cálculo será 50% de R$ 50. Então, qual é a fórmula que nós estamos utilizando nas nossas aulas? Transformar a porcentagem em fração. Então, vai ficar 50 centésimos de 50. Pronto. Agora vamos utilizar a nossa regra, que é dividir 50 por 100 e multiplicar o resultado por 50. Então, fica assim, ó. Certo? Vamos realizar aqui rapidamente essa divisão. Vejam só. Vamos cortar um zero de 100, fica 10. Corta um zero de 50, fica 5. Qual é a divisão? 5 dividido por 10. Certo? Eu já expliquei a vocês que para dividir por 10 por 100, vocês podem utilizar essa regra aqui. Ó. Conta a quantidade de zero e coloca a vírgula baseado nisso. Tem um zero, então eu conto uma casa e coloco a vírgula. Ou seja, desloco a vírgula. A vírgula saiu daqui e veio para cá. Certo? Portanto, vai ficar o zero, porque a vírgula não pode ficar desamparada, 0,5. Ou seja, 50 dividido por 100 é igual a 0,5, certo, pessoal? Aí vocês podem calcular aí, certo?
0,5 vezes 50. Gente, 0,5 vezes 50 é igual a 25. Certo? Portanto, o brinquedo custou R$ 25. Por quê? Porque 25 é justamente a metade de 50. Ele não tinha R$ 50? Foi isso? Então, descobrimos que 50% de 50 é 25 e 25 menos 25, que foi o que ele gastou? 25. Certo? Portanto, letra B. Certo? Preste atenção. Quanto custou este brinquedo? Custou R$ 25. Letra B. Segunda questão. Uma escola recebeu 150 caixas de lápis de cor. Os alunos que estudam no período da manhã ficaram com 50% das caixas de lápis de cor recebidos. Quantas caixas de lápis representam essa porcentagem? Então, gente, tá claro. Acabei de explicar a vocês. É só dividir 150 por 2, não é isso? Então, aqueles que estejam mais apressados podem fazer esse cálculo aí, não esquecendo da nossa regra normal, que é calcular 50% de 150. Transforma em fração, fica 50 centésimos de 150. Vai dividir 150 por 100 e multiplicar o resultado por 50, que é o numerador. Então, vamos lá, mais uma vez. Vamos cortar um zerinho aqui. Cortou outro aqui, ficou 15 dividido por 10. Quantos tem? Desloca a vírgula que está aqui, ó. Uma casa, ficou 1,5. 1,5 vezes 50, gente, vai ser igual a 75. Pode calcularem aí sem medo, viu? Então, ó, 1,5 vezes 50 é igual a 75. E 75 é o quê, gente? É a metade de 150. Então, por isso que eu falei para vocês. Calcular 50% de uma quantia, o resultado será a metade da quantia. Então, pode dividir diretamente por 2. Deu letra D, segunda questão. Terceira questão. Uma confecção produziu 100 biquínis para o verão. Desses biquínis, 25 estão com defeito. Qual a porcentagem que corresponde aos biquínis defeituosos? Agora sim, gente. Um problema diferente. Vamos lá. Nós temos o quê? Total de biquínis confeccionados e total de biquínis defeituosos, certo? Que vieram com defeito. E a pergunta é, qual a porcentagem que corresponde aos biquínis defeituosos? Gente, nós não sabemos qual é essa porcentagem. Temos que descobrir uma fórmula de chegar a esta porcentagem, certo? Então, vamos ver o que nós temos aqui. Se nós não sabemos quem é essa porcentagem, eu vou colocar X no lugar dela, certo? Ou seja, como eu não sei a taxa de porcentagem, então vai ser X% de 100 é igual a 25. Vejam, X% de 100 é igual a 25. Professor, e esse X? É porque nós não sabemos. Será uma dessas quatro aqui, mas nós não sabemos ainda qual delas, certo? E de quantos biquínis foram confeccionados? 100. Dos 100, 25 estão com defeito. Então ficou X% de 100 é igual a 25, ok? Agora, vamos calcular a taxa de porcentagem. Então, vamos transformar X% em fração, vai ficar X centésimos, certo? E vai ficar aqui a segunda fração, 100 sobre 25. Desta forma aqui, ó. Então, nós temos o quê? Uma multiplicação de fração. Aí, deixa eu explicar uma coisa a vocês, ó. Na multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nós vamos calcular x vezes 100, que é 100x, certo? Ou 100 vezes x, e 100 vezes 25, que vai ser igual a 2.500, certo? Desta forma aqui, ó, x vezes 100 e 100 vezes 25. Já adiantei para vocês. 100 vezes x é 100 vezes, dá 100 vezes x. E 100 vezes 25, 2.500. Façam o cálculo. Agora preste atenção. X vai ficar sozinho, certo? Porque é um elemento diferente. E vamos associar números com números. Portanto, 100 vai sair do primeiro membro. O que é primeiro membro, professor? Primeiro membro é os valores que se encontram antes do sinal de igualdade. E segundo membro são os valores que estão depois do sinal de igualdade. Então, 100 vai sair do primeiro membro e vai para o segundo membro. Quando isso acontece, você inverte o sinal. Então, 100 aqui estava multiplicando x.
ele vai para o segundo membro dividindo 2.500. Preste atenção nisso. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, 100 era multiplicador, ele vai chegar lá no segundo membro como divisor, certo? Então, vai ficar x é igual a 2.500 dividido por 100, certo? Divisão simples. Olha, deixa eu explicar aqui para vocês como é simples. Por quê? Porque eu posso cortar aqui 2 zeros e fico com 1. Corto 2 zeros aqui e fico com 25. Ou seja, x é igual... Desculpa. X é igual... Vou colocar aqui, gente. Ó, x é igual a 25. Ou seja, a quantidade de biquínis defeituosos é igual a 25%, certo? Que está na letra B. Então, preste atenção, nós transformamos em uma multiplicação de fração. Veja que esse 100 aqui passou a ser o numerador da segunda fração e 25 o denominador. Transformamos x% em x centésimos, ou seja, transformamos a porcentagem em fração, multiplicamos, dividimos, tudo ok.